No próximo mês, o Museu Histórico completa 25 anos e várias atividades já estão acontecendo para comemorar a data. Ontem foi a abertura da exposição Processo de Ocupação Humana no Sudoeste Goiano. Essa exposição ela é uma revitalização da exposição de arqueologia do Museu Histórico de Jataí. Nós revitalizamos o nosso discurso expográfico com o objetivo de chamar a atenção para os nossos visitantes de outras perspectivas sob o ponto de vista da nossa história. Como é que o museu tem contado a história de ocupação da região, né? Durante esses 25 anos de existência? A gente tem contado a história do ponto de vista do vencedor, do ponto de vista dos nossos colonizadores. E aí nós tentamos, a partir da arqueologia, do nosso acervo arqueológico, mostrar para as pessoas que esse território já vem sendo ocupado, né, há muitos mil anos atrás por outras pessoas que não os colonizadores. E aí a gente apresenta a arqueologia pré-histórica, apresentamos artefatos relacionados ao nosso passado recente e trazemos o nosso acervo sobre as populações indígenas que habitaram a região do Sudoeste. O nosso recorte é regional. Esse museu é um museu que busca trabalhar e valorizar a identidade do povo que reside aqui na região do Sudoeste Goiano. Então a exposição é um convite a universitários, a moradores da cidade, a alunos do ensino fundamental e médio, a professores, formadores de opinião, que venham ao museu conhecer a proposta nossa, né, de revisitação dessa temática que o museu vem trabalhando durante 25 anos, a partir de uma outra perspectiva. A gente quer com essa exposição dizer que o museu é um lugar de todos, é um lugar da diversidade e reivindicar o lugar da memória do nosso povo indígena. A exposição nos faz pensar sobre a nossa relação com a natureza. As pessoas vão encontrar a história da ocupação humana na região sudoeste. A nossa região ela começou a ser ocupada, tem evidências pré-históricas de que ela começa a ser ocupada há 11 mil anos antes do presente. A gente tinha o chamado homem pré-histórico residindo aqui. Na nossa região, a gente não chama idade da Pedra Lascada, né? A gente chama esse período de esse homem era o caçador-coletor. Então, por quê? Porque ele era um nômade que vivia em busca dos locais que ofereciam comida, que ofereciam a caça, que ofereciam a pesca. E aí ele era isso, ele caçava, coletava para se alimentar e sobreviver. E aí, nesse sentido, ele vai confeccionando os instrumentos, vai deixando, na medida em que ele vai vivendo, restos alimentares, restos dos objetos que ele confeccionava para poder sobreviver. E aí, a partir dessa cultura material, a partir do trabalho que esse homem pré-histórico fazia, a gente percebe a aprendizagem, a gente percebe o processo de cultura sendo gerado e a gente consegue nos identificar e nos associar com ele. Essa exposição, ela traz esse passado antigo, mas ela também quer colocar a gente em relação ao presente. O que esse passado nos ajuda a pensar o hoje? Como é que nós nos relacionamos com a natureza, como é que nós nos relacionamos com a tecnologia. A gente vale a pena vocês virem e olharem os instrumentos com calma, percebam que o anzol, ele é até hoje, desde quando ele foi confeccionado, ele tem o mesmo formato. Então, o que isso significa, né? E aí, esse tempo ele vai avançando, as populações vão aprendendo com o seu próprio trabalho, e aí a gente tem outro período, o período do agricultor ceramista, que ele apresenta outras características. Ele já não é mais nômade, ele já domestica os animais, ele se torna um horticultor, planta aquilo que come. Com certeza o tempo de vida desse homem, dessas mulheres e crianças que viviam nesse tempo é muito maior. Então a gente tem uma série de evidências também desse tempo, os vasos cerâmicos, os utensílios. Aí a gente quer chamar a atenção para as pessoas que vêm aqui. Até hoje nós confeccionamos e utilizamos esses instrumentos nas nossas casas, no nosso cotidiano. E aí a exposição vai fazendo isso com
etnologia indígena também, com os artefatos dos índios que moravam na região. Quem são os índios que moravam aqui? Onde eles estão? Para onde que eles foram? Por que eles não estão aqui hoje? O que aconteceu? Como é que foi esse contato desse colonizador que chega aqui com esse índio? Então, essa exposição chama as pessoas para pensar sobre isso. O museu está preparado para receber as escolas, que devem agendar sua visita. Os professores que estiverem interessados em trazer as escolas, né, a gente sabe que ainda é abril, e em abril a gente discute a questão indígena, a gente se preparou para receber as escolas, e aí agendem conosco o atendimento e vamos dar continuidade nesse trabalho de pensar sobre a cultura indígena. E não é ideal a gente fazer isso só em abril, né? É uma data comemorativa, mas que ela se estende durante todo o ano. É a questão hoje muito premente, a gente está percebendo a diferença, está conhecendo a diversidade da nossa região. E ainda teve roda de conversa sobre arqueologia brasileira. Hoje nós temos uma atividade comemorativa dos 25 anos do Museu Histórico de Jataí, a revitalização da exposição relativa ao acervo de arqueologia do Museu Histórico da cidade. A gente usou alguns dos materiais, dos objetos que já estavam em exposição, mas estamos com uma proposta nova, uma discussão nova, a partir desses mesmos materiais, sobre o processo de ocupação das populações humanas no sudoeste goiano, né? Quem foram essas pessoas que chegaram aqui no sudoeste goiano há 11 mil anos atrás e como foi esse processo de ocupação, que vestígios arqueológicos essas pessoas deixaram e como era o modo de vida deles, enfim, qual é a relação que eles tinham com esse ambiente aqui do sudoeste goiano. A reflexão que o museu está propondo é compreender a história da região para além do que comumente as pessoas têm ouvido, né? Trazer uma perspectiva um pouco diferente sobre o processo de ocupação dessa região e pensar quem eram esses que estavam aqui há 100, 200, 300, 500, 1000 anos, 10 mil anos vivendo na região do sudoeste goiano. Como era o modo de vida deles, o que eles deixaram como legado para a gente, né? O que a gente pode aprender com eles e compreender um pouco melhor a história dessa região, né? Então, para todos aqueles que valorizam a história do sudoeste goiano, daqui de Jataí, conhecer um pouco mais, em profundidade, a história da região a partir desses materiais arqueológicos e dessa proposta que o museu está trazendo a partir da exposição Processo de Ocupação Humana do Sudoeste Goiano.